Olá, pessoal. Boa noite. E Ju. Enquanto eu aguardo a professora Viviane, sejam bem-vindos e bem-vindas à live sobre Covid-19, transmissão e prevenção. Eu sou o Lucas, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente desenvolvo meu mestrado na UFMG, no Departamento de Microbiologia. Sou também professor, um entusiasta das tecnologias educacionais, possuo experiência com ensino híbrido, educação midiática e implementação de softwares no percurso educativo. Hoje, com mais de 1 milhão de casos da Covid-19, com mais de 50 mil mortes, ainda ouvimos falar sobre medidas para a reabertura total do comércio, vemos eventos e feiras lotadas de gente, então por isso faz necessário falar sobre a Covid-19, de um assunto que a gente acha que já é bem fácil, mas talvez não, que é sobre a prevenção e sobre a transmissão do vírus. Só vou esperar a professora Viviane. Então, pessoal, hoje nós teremos a professora Viviane para falar com a gente, professora doutora Viviane. Boa noite, Boa professora. noite. Boa noite a todos. Olá, Você quer se Lucas. apresentar ou eu te apresento? Não, pode me apresentar. Então Fique à vamos lá, pessoal. vontade. Professora Viviane possui graduação e mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, realizou pós-doutorado na Unifesp, no Instituto René Rachou, e atuou como pesquisadora na Fiocruz e na Brown University, e é professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2010. Hoje ela orienta o programa de pós-graduação em microbiologia e mestrado profissional em ensino de biologia. E também atua como divulgadora científica no projeto de extensão MicroFMG. E é um prazer estar dividindo essa live com você hoje, professora. Prazer é Seja muito meu. bem-vinda. Obrigada. Nós somos da mesma equipe e vamos conversar sobre questões, né, que a gente vem repetindo esse tempo todo, mas que são importantes a gente frisar e repetir continuamente. E que a gente acha que é um pouco básico, né, falar de transmissão do vírus, mas ainda muitas pessoas não sabem qual que é a diferença entre o vírus e a doença, o nome, né, confunde coronavírus com Covid e SARS-CoV. Você pode explicar para a gente qual que é o nome do vírus e da doença? Pois é. Apesar de parecer estranho nessa altura da pandemia ter essa confusão, ainda vejo muita gente se confundindo, né? Vejo muitas pessoas, às vezes, não sabem nem que é um vírus que está sendo transmitido entre as pessoas. É um vírus que é bem diferente de uma bactéria, né? Tem uma estrutura mais simples, mas a complexidade é tão grande quanto. E o SARS-CoV-2 é o nome do vírus, né? É o vírus causador da Covid. A Covid-19 é a doença, que é a doença do coronavírus de 2019, já que começou em 2019 em Wuhan, na China. E o nome do vírus é SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 porque a gente tem o vírus da SARS, que é o SARS-CoV-1, né? O SARS-CoV. E SARS porque é de uma síndrome respiratória aguda grave. E essa é a sigla em inglês, SARS, que é o nosso SIRAG aqui, né? Então, SARS-CoV-2 é o nome do vírus e a Covid-19 é o nome da doença causada por esse vírus, que é uma doença respiratória que, obviamente, pode se transformar numa doença sistêmica, né? Que dissemina para vários órgãos. Então, basicamente, é Covid-19 porque é causado por um vírus, né? E na história, a gente pode citar a peste bubônica que ocorreu na segunda metade do século XIV, que matou diversas pessoas, mas pela transmissão dela, algumas medidas de saneamento básico foram até suficientes para minimizar alguns casos, né? E a gente pode citar a cólera também, que a contaminação acontecia por ingestão de coisas contaminadas. Então, a gente tem um tipo de transmissão dessas duas doenças que eu citei, bem diferente da doença
que causa a pandemia de hoje, né? Que é a transmissão aérea. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa transmissão aérea, né? E por que é uma doença que explodiu muito rápido por conta desse tipo de transmissão. É um vírus respiratório de fácil transmissão, como a gente tem os resfriados pelos rinovírus, a gripe pelo influenza, né, que é o vírus da gripe comum. É uma doença de transmissão fácil porque ele é transmitido por gotículas respiratórias. Gotículas respiratórias que saem, então, o que são essas gotículas? Nada mais é do que gotículas de saliva. E aí a gente tem vários tamanhos de gotícula. Hoje, a grande questão é se ele pode ser transmitido por aerossol, que são microgotículas, 1000 vezes menores que 1 milímetro, né? Que são emitidas na fala, né? A gente libera essas gotículas conversando, simplesmente, não só espirrando e tossindo. Obviamente, quando a gente tosse e espirra, você tem uma chance maior de infectar alguém, mas a possibilidade de ter uma transmissão por aerossol, que são essas microgotículas, é muito grande. Então, é uma transmissão por contato direto. Tem que ter contato com essas gotículas respiratórias para que ocorra a transmissão. Como? Na conversa em proximidade, espirro, tosse ou essas gotículas depositadas em superfície. Superfície de objetos, mesa, maçaneta da porta, superfície onde a gente chama de autotoque, que a gente pega com frequência, botões de elevador, maçaneta, corrimão, né, portas no supermercado e produtos do supermercado que você não sabe quem manipulou aquele produto antes de você, se espirrou na mão, se pôs a mão na boca e tocou naquele produto, alimentos, na manipulação, se alguém liberou, falou, espirrou e não se protegeu manipulando esse alimento. Então, são gotículas que podem ser depositadas em superfícies e é um vírus que tem uma estabilidade bastante alta, de dias a semanas. Os vírus envelopados, né, esses que têm, então, uma capinha, que eu sempre falo que é de gordura para as pessoas leigas, né, que são lipídios, eles são menos resistentes, né, menos estáveis que os vírus não envelopados, que não tem essa camada externa, essa superfície gordurosa, lipídica no exterior, mas eles podem ficar estáveis nos ambientes, em função dependendo da temperatura, da umidade, por dias. Então, essas gotículas depositadas nesse ambiente são um risco. Mas o risco maior é o contato direto. Mãos contaminadas, proximidade entre as pessoas. Essa é a forma de transmissão. É uma transmissão aérea porque essas gotículas se dispersam no ar e podem atingir distâncias até superiores a 2 metros no caso de espirro e tosse. Por isso a importância das medidas de prevenção, não só para evitar a Covid-19, mas todas as infecções respiratórias são transmitidas desse jeito. Então, quando a gente faz isso, a gente está vendo também na literatura uma diminuição do número de casos de influenza, da gripe comum, pelas mesmas medidas. Então, as pessoas estão usando máscara e quando chega essa época de inverno, a gente tem uma série de doenças respiratórias e vírus respiratórios em circulação, a gente também está impedindo essas infecções. São muito simples as medidas, né, mano? Lavar as mãos, manter distância e usar máscara, que é uma medida adicional. Utilizar o álcool em gel, né? Utilizar o álcool em gel quando a água e sabão não estiver disponível. Não substituir o álcool, a água e sabão pelo álcool em gel nunca. O álcool em gel ele é bom quando suas mãos não estão visivelmente sujas, se elas estiverem visivelmente sujas, água e sabão. E se sempre que tiver água e sabão, melhor água e sabão. Né? Mesmo para os produtos do supermercado, aquelas embalagens impermeáveis, você pode usar água e sabão, não precisa ser água sanitária, não precisa ser álcool 70 sempre. O álcool 70%, é o álcool em gel, versão líquida ou gel, né? Pode ser usado em substituição quando a gente não tem outras opções. Mas a água e sabão é muito eficaz, justamente por desestruturar o envelope do vírus e assim ele deixa de ser infeccioso. Assim como essas medidas de higiene pessoal são importantes para outras doenças também, e que persistam, né, nesse cenário pós-pandêmico. Essas higiene que são muito simples, né? Mas que gente não tem muito hábito de chegar em casa e lavar a mão, e sempre estar lavando a mão antes das refeições, e a galera não tinha esse hábito. Eu sempre brinco que a mãe da gente fala, né? Dinheiro é sujo, lava a mão, não põe a mão no ônibus, você não põe a mão na boca. São medidas que evitam dezenas de doenças, né? Tanto no ambiente hospitalar como fora dele. Esses métodos são muito simples.
A gente não imagina quantos micro-organismos a gente está eliminando, lavando as mãos com frequência. Obviamente, agora em tempos de pandemia, as pessoas estão mais conscientes, mas eu espero que isso se mantenha, né, que as pessoas tenham consciência de que aquilo que a gente não vê está lá. Nós, como microbiologistas, a gente acaba enxergando, assim, né? A gente olha, a gente sabe que tem, a gente tem a noção de que tem, mas eles estão o tempo todo com a gente. Então, são medidas que têm que ser mantidas. E eu acho, como a gente da microbiologia, a gente tem essa noção, tenho até mais medo e pavor das coisas. Eu chego em casa, quero lavar, eu quero lavar a mão toda hora. A gente vê o vírus. Conhece, né? A gente vê o vírus. Mesmo não vendo, a gente vê todos os lugares, as pessoas andando, se aglomerando, e a gente imagina, né, a transmissão acontecendo. Então a gente vai ficando mais preocupado com a situação. Quando a gente vê pessoas aglomeradas, sem máscara, sem se preocupar com as mãos, comendo na rua, pega dinheiro, cartão do ônibus. Então eu já imagino a rota de infecção completa, o vírus entrando nas células, se multiplicando, e isso vai dando uma certa agonia na gente. Muito grande. Então, como a transmissão é uma transmissão comparada com as doenças que eu falei anteriormente, que parece que é muito mais fácil de ser contaminados, qual que é a melhor forma de transmissão, de prevenção? Porque a gente vê muitas pessoas agora produzindo máscaras caseiras. Qual que é o tecido ideal? Tem algum tecido indicado, ideal? E essas máscaras, elas são de fato suficientes para conter esse vírus? Olha, obviamente a gente sabe que as melhores máscaras são as máscaras cirúrgicas, né? E a máscara N95. Mas a gente tem uma restrição, né, de quantidade disponível para a população. Então as máscaras de tecido são uma alternativa. É importante lembrar que as máscaras dão uma falsa sensação de segurança. Só a máscara não impede que você se infecte. Só a máscara, e mal usada, muito menos. Então a gente vê muitas pessoas utilizando errado. Então, que tecidos? Existem uma série de trabalhos, uma série de evidências de eficácia de máscaras. Desde o início da pandemia, o número de trabalhos a esse respeito aumentou muito. Então, hoje, a OMS preconiza uma máscara de 3 camadas, com uma camada interna, né, absorvente, para justamente absorver a umidade da fala, né, a umidade da saliva, as gotículas que são liberadas, uma camada intermediária filtrante e uma camada externa um pouco menos permeável, mas que permita a respirabilidade. Né? Então, seria o ideal 3 camadas. No início da pandemia, inclusive no perfil da Micro, eu indiquei um modelo de máscara que foi desenvolvido pela Federal de Santa Catarina, que é uma máscara de tecido, são 2 camadas, mas ela tem um bolso para você colocar um papel de filtro, justamente para absorver a umidade e fazer uma filtragem. Tá? É muito comum nos países orientais fazerem máscara de papel toalha, de 3 ou 4 camadas, e um estudo mostrou a eficácia de uma máscara simples. Então você não precisa gastar dinheiro, né, investir numa máscara super cara para ter proteção. 4 camadas de papel toalha, esse de cozinha mesmo. Não precisa dobrar, não precisa ficar bonitinho, vamos pensar em eficácia, né, com 2 elásticos na extremidade, são suficientes para proteção. Obviamente, se usados em paralelo, né, se usado em paralelo com distanciamento de pelo menos 1 metro, mas o ideal são 6 pés, né, americanos, que é 1,83 metros, a gente arredonda para 2 metros, né? E a higiene das mãos, porque não adianta você estar de máscara e estar com as mãos contaminadas. Você coçar o olho é uma rota de infecção, já foi demonstrado que há receptores para o vírus nos olhos, na conjuntiva, ele pode se multiplicar, então, e pode entrar no organismo por essa rota. Não é a rota aceita como a mais frequente, tá? Seria mais fácil e é o que é mais provável que a infecção ocorra pelas narinas, né? Pelo nariz, pela mucosa do nariz, é onde, então, digamos que o vírus prefere ficar e começar a infecção, certo? Mas existem outras rotas. A boca é uma possível rota, mas a gente não tem evidência ainda de que a infecção ocorra em grande parte pela boca. Então, o mais importante é proteger principalmente o nariz. Então não adianta máscara debaixo do nariz. Tecidos. Máscara no queixo, né? Máscara no queixo, máscara no nariz, máscara na orelha, enfim. Não adianta, tem que usar corretamente. E uma coisa que todos os estudos mostram é que essa máscara tem que estar bem ajustada ao rosto. Que qualquer entrada de ar, ventilação, qualquer falha, né, de contato com a pele bem certinho, diminui em 50% a eficácia dessa máscara.
né? Um outro estudo muito interessante mostrou a associação de tecidos. E todos eles mostram que quanto mais camadas, maior a proteção. Obviamente, você tem que manter a respirabilidade. Então, esse novo estudo que foi financiado pela OMS, que deu essas novas diretrizes de máscara, e que são máscaras de 3 camadas de tecido, foi baseado nesses vários estudos e mostrou que, por exemplo, 3 camadas de algodão de uma malha bem fechada são suficientes e são quase tão protetoras quanto uma máscara cirúrgica. Então, optar por uma máscara de 3 camadas é o ideal, né? De 3 camadas de tecidos de uma malha bem fechada, mas preferencialmente de algodão. Tá? Porque mantém a respirabilidade. Tinha algumas fake news dizendo que usar máscara causava intoxicação por dióxido de carbono. Não, a gente consegue respirar, né? Do mesmo jeito que o CO2 sai, o oxigênio entra, enfim. Obviamente, a gente não pode exagerar. Não é indicada a prática de exercício de máscara. Na verdade, nesse momento, não é indicada a prática de exercício ao ar livre, né? Pelo risco de infecção. Então, se ela tiver 3 camadas é o ideal. Mas, eu não tenho 3 camadas, eu só tenho 2. Use a que você tem e tente manter distância das pessoas. Vai minimizar, mas a máscara não te protege se você se aglomerar. Se você estiver muito próximo das pessoas, com máscara, a gente tem um risco aumentado de infecção pela proximidade. Então, evitar sempre aglomeração na fila do supermercado, em todos os lugares possíveis, né? Mas é importante lembrar também que só utilizando a máscara não deixa imune, né? Porque depois que começou a venda dessas máscaras de tecido ou das máscaras mais especializadas, as pessoas começaram a sair muito de casa, estão se aglomerando mesmo de máscara, porque talvez, não sei, elas tenham a ideia de que usar a máscara te deixa imune ao vírus. A gente sabe que isso não acontece. Exatamente. E você falou... Pode falar. Não, exatamente, é isso mesmo. A gente não fica imune com a máscara, seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas não é assim a realidade. Não precisaria nem de vacina, né? Se fosse não, seria vacina, ótimo. Aumentaria a produção de máscaras e todo mundo sairia. Exatamente. E a gente sabe que as pessoas hoje, elas utilizam a máscara, saem muito de casa, que é um dos grandes problemas de aumentar os casos da Covid-19, porque a máscara sozinha não funciona, né? É importante manter o distanciamento social. E o pior o distanciamento social, a higiene das mãos e a máscara. Tem que ser as 3 coisas. Sozinho, uma não pode estar separada da outra. E levando em conta que você falou também de fake news, de se contaminar com o dióxido de carbono que se espalhou, tem algumas fake news também falando e relacionando utilizar água sanitária na máscara, pingar algumas coisas na máscara, que evita a infecção do vírus, né? Que faz uma barreira melhor. Existe algum estudo que fala que se eu colocar alguma coisa na minha máscara, melhora a eficiência dela? Não. A máscara é eficiente se você usar a higienização das mãos, o distanciamento e a máscara adequadamente. Não existe nenhuma... A gente tem estudos mostrando desenvolvimento de novos tecidos com capacidade de inativar vírus, o que é muito diferente de colocar água sanitária na máscara. Inclusive, para lavar a máscara, não é essencial deixar de molho em água sanitária por 15 minutos, porque isso diminui a resistência do tecido. Você pode deixar 10 minutos de molho em água com sabão, lavar, o vírus vai ser inativado, vai ser eliminado, deixar bem seca e usar a máscara seca. Não existe nenhuma mágica para a máscara ser a nossa proteção invencível. Seria ótimo, né? Se a gente tivesse essas soluções mágicas, quem não ia querer usar, né? Eu ia ser uma das primeiras a adotar. Não é o ideal, não coloque produtos químicos na máscara, você pode ter intoxicação, alergia. A mesma coisa vale para limpeza, higiene de itens domésticos. Algumas pessoas querem potencializar, então misturam álcool, água sanitária, e fazem misturas mirabolantes com detergente. Isso pode levar a intoxicação, queimaduras, uma série de acidentes. É importantíssimo ler os rótulos dos produtos. Cada marca de água sanitária tem lá no seu rótulo o modo de usar, a concentração que pode variar de um lugar para outro. Então é importante ter cuidado. Então, exageros também fazem mal. E para máscara não tem nenhuma mágica. É usar a máscara, higienizar, ter pelo menos, né, se você fica muito tempo fora de casa,
ter pelo menos 4, 5 trocas dessa máscara, sempre que sentir que ela ficou úmida, trocar essa máscara de tecido, guardar no saquinho, levar para casa, lavar, secar, né, antes de utilizar. E, preferencialmente, trocar a cada 4 horas, a não ser que ela fique úmida antes. Se sentir úmida, troque imediatamente. Se for descartável, jogar no lixo, de preferência não misturar com o lixo comum, né? De preferência, você separe num saquinho ou 2 saquinhos e identifique como máscara, porque isso evita que essas máscaras se misturem potencialmente contaminadas, possam infectar os profissionais que trabalham na coleta de lixo, quem recicla lixo, catadores de papel. E eu tenho visto muitas máscaras jogadas na rua, né? Então, evite colocar no lixo comum e evite jogar na rua, porque a gente está tendo um problema de poluição ambiental por causa das máscaras, né? Isso tem acontecido com as de tecido. Vejo várias de tecido descartadas na rua. Então, o ideal não é isso, né? Então, a de tecido ela é reutilizável, até que você veja que o tecido está se perdendo, né? Falando dessa de tecido que é reutilizável, antes de entrar nesse assunto, eu só quero falar para o pessoal seguir as redes sociais da MicroFMG. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. É muito importante você se inscrever no YouTube para a gente poder alcançar o número desejado de inscritos e promover outras divulgações científicas nessa plataforma. Mas, professora, você falando aí da máscara, do tecido e tal, eu me lembro que eu vi uma notícia falando que a gente deve sair com a máscara no rosto, uma sacolinha, para quando eu atingir um limite dessa máscara, eu tirar essa outra máscara, colocar na sacolinha e utilizar essa outra máscara, para quando eu chegar em casa, tirar as duas, colocar numa sacola e lavar em outro local. É necessário todo esse procedimento? Olha, pode ser mais simples, né? Você tem um saquinho para condicionar essas máscaras, por quê? Como você está na rua, você tem que ter um lugar seguro. Essa máscara pode estar contaminada. Então, a primeira coisa, antes de pegar na máscara, higienize suas mãos, né? Com álcool em gel, com água e sabão. Retire a máscara, põe num saquinho, coloque na mochila, na bolsa, para que essa máscara, que pode estar contaminada do ambiente que você andou, o contato que você teve próximo com outras pessoas, não contamine seus objetos pessoais. Você tem que ter um saquinho para guardar essas máscaras, né? Para quando chegar em casa fazer higiene. E tem que fazer isso em todas as trocas. Mas é importante higienizar as mãos antes de tirar a máscara, na hora de colocar a nova também, não tocar no meio da máscara, né? Então, sempre que precisar retirar a máscara para se alimentar, você tem que ter também um saquinho para condicionar essa máscara enquanto você come, que não necessariamente é a hora de troca dessa máscara, né? Suponha que você acabou de trocar a máscara, aí você foi fazer um lanche. Então, você vai higienizar as mãos, tirar a máscara, guardar a máscara, né? Higienizar as mãos novamente para comer, de preferência. Depois higieniza a mão de novo para colocar a máscara novamente. Esses procedimentos são realmente, assim, cansativos hoje em dia, porque se você tiver que sair para as pessoas que têm que trabalhar, é uma nova rotina. Mas é importante. Assim como as compras do supermercado, muita gente me pergunta, eu tenho que higienizar tudo? Eu tenho que deixar tudo em quarentena? Quarentena não, mas você pode a caixinha do leite, o saquinho do pão de forma, higienizar com álcool 70, com água e sabão. É isso que eu ia te perguntar, porque quando eu vou ao supermercado, no começo, eu cheguei e coloquei tudo no tanque para lavar, inclusive o pacote de açúcar, e o pacote de açúcar virou um melado, virou um tumulto. E claro, se eu passasse um álcool, assim, eu resolveria, mas eu já estou vendo o vírus ali no açúcar, eu quis lavar. Mas qual que é a forma correta da gente higienizar esses alimentos, né? E se é necessário eu higienizar esses alimentos? Claro, necessário mas como? Bom, nesse momento em que a gente sabe, por exemplo, em Belo Horizonte, pelas amostras de esgoto, que a gente tem aí pelo menos 50 mil pessoas infectadas, muito mais do que aquilo que está notificado, e com a alta transmissibilidade, com uma estabilidade que pode chegar a 5 dias, e você não sabe quem pegou naqueles itens no supermercado, né? O ideal é que você higienize. Algumas pessoas têm que deixar de quarentena, mas você pode higienizar com álcool 70 ou com qualquer produto doméstico de limpeza que tenha quaternário de amônio. Não posso fazer propaganda de marca, mas no nosso link da bio tem uma lista liberada pela Anvisa de produtos vários domésticos que você pode utilizar no lugar, por exemplo, de álcool 70 e de água e sabão para higienizar.
A caixinha de leite, igual você faz no tanque, o tanque também dá certo. Tem esses pequenos percalços, né? Se o saquinho estiver furado, você vai perder o produto. Então, eu costumo lavar com água e sabão caixinha de leite, garrafa de suco, essas coisas. E o restante com álcool 70, álcool em gel, tá? Inclusive, álcool em gel tira todo o rótulo de uma caixinha de leite, se Tira você não todo o sabe. rótulo. E se você quiser uma caixinha de leite branquinha, você pode ter uma. Então, é necessário? É necessário. Principalmente porque as pessoas parecem que estão muito mais relaxadas e se aglomerando, né? E vão ao supermercado, e você vê as pessoas saindo, infelizmente, a gente vê muita gente saindo do supermercado, pega no meio da máscara, já sai com uma latinha de refrigerante, não higieniza essa latinha e já vai tomando. O problema existem várias pessoas pré-sintomáticas, que ainda não desenvolveram sintomas, e assintomáticas, que estão liberando o vírus. E você não sabe quem são essas pessoas. Não adianta a gente olhar para a pessoa, bom, essa tem cara de infectada, essa não. Não existe isso. Então, no momento, com essa alta transmissibilidade, é tudo um risco. Então, é melhor que você higienize aquilo que você traz para casa, para minimizar o seu risco, principalmente se na sua casa, na sua família, tem alguém do grupo de risco, né? A gente sabe que a maior parte não desenvolve sintomas graves, mas muita gente pode desenvolver sintomas graves, essa minoria. Então, e existem jovens com sintomas graves, existem pessoas sem comorbidade, sem doenças crônicas com sintomas graves. E a gente está vendo um colapso do sistema de saúde. Então, aquilo que a gente puder fazer para evitar a transmissão, a gente deve fazer, né? O máximo. A gente está protegendo a nós mesmos, né? E nossos familiares, nossa comunidade. Chega a ser chato? Chega. Mas nesse momento é necessário. E todos esses procedimentos não garantem que a gente vai ficar 100% livre do vírus, né? Então, vai minimizar, mas é 100% garantido. É por isso que é muito necessário tentar conciliar todas essas práticas para poder minimizar essa infecção. E principalmente pensando quando nós temos pessoas do grupo de risco próximo da gente. Aí que é muito mais importante. Né? A gente tem que ter empatia e preservar o próximo, né? O máximo que a gente puder. Gente dos outros, né? Exatamente. Nós falamos da máscara e tem muita gente que me perguntou sobre as nossas roupas. Quando a gente chega de um supermercado, de qualquer lugar que seja, o ideal é que seja só para o supermercado, mas quando a gente chega em casa, o que a gente faz com a nossa roupa? Põe para lavar, né? É capaz de queimar. Mas é só para lavar. Não precisa queimar. E não precisa de lavar separado, né? Pode lavar junto. Não precisa. Muita gente, né? A gente tem que pensar o seguinte: existem procedimentos específicos para profissionais de saúde. E existem procedimentos específicos para pessoas comuns. Existem procedimentos para quem trabalha no laboratório de diagnóstico. É diferente. Vamos falar da vida real. Você vai no supermercado, você manteve distância de todo mundo, não encostou em nada, ninguém espirrou em você. Você não precisa ficar com pânico da sua roupa. A gente ainda não tem transmissão no ar, assim. O vírus não tem asinha e não vai pular de uns 10 km de distância em cima de você. Essa é a realidade. Então, se você tomou todos os cuidados, cuidou da higiene das suas mãos, obviamente, se você passou muito tempo naquele supermercado, na rua, o que você vai fazer? Chegar em casa, tirar essa roupa para lavar. Não precisa separar ela num saquinho plástico, deixar de quarentena. Muitas pessoas têm feito isso. Não é necessário. Põe para lavar com o restante da roupa. Elas vão ser lavadas com água e sabão. O vírus vai ser eliminado. Obviamente, se você trabalha no ambiente hospitalar, num posto de saúde, você foi, né, visitar alguém, o seu risco de ter a sua roupa infectada é muito maior. Você está num ambiente que tem alta concentração do vírus, de pessoas doentes. Então, você corre um risco maior? Corre um risco maior. Então, lave imediatamente a sua roupa. São situações diferentes. Então, numa situação cotidiana, o que a gente faz? Normalmente, como microbiologista, você não vai chegar em casa depois de pegar o ônibus e deitar com a roupa que você passou o dia, pegou o ônibus, e introduzir todos os micro-organismos do seu dia na sua cama. Então, você vai pôr para lavar. Isso já é natural para a gente. Então, é que as pessoas tenham esse mesmo hábito. Chega em casa, tira essa roupa, põe para lavar. Preferencialmente, se você tem o hábito, principalmente de andar descalço, tem bichinho de estimação, tira os sapatos antes de entrar em casa, também deixa na área de serviço, do lado de fora. Não precisa ficar higienizando o tempo todo, mas que ele não tenha contato com aquilo que pode chegar ao seu rosto, à sua boca, nariz. Né? Então, a roupa que você usou na rua, não usa em casa. Mas pode pôr para lavar junto com o restante da roupa? Pode. Tá? Se o água e sabão remove os vírus da mão, ele vai remover também das roupas. A gente não precisa esterilizar. Algumas pessoas
Isso foi hoje, me perguntaram se precisa deixar no sol antes de lavar. Não precisa, tá? Deitar no Pode sol. lavar. Deitar no sol. A gente sabe que o sol tem a radiação ultravioleta que é esterilizante, né? Ela contribui. Mas água e sabão resolve, não precisa vários procedimentos. Deixa no sol um dia, depois põe num saquinho, deixa de quarentena, depois vou lavar. Não precisa disso tudo. A gente tem que ter bom senso também. Manter a higiene. Tá? Então, aquela roupa que você usou e trabalhou o dia inteiro, você não vai usar no dia seguinte antes de lavar. Você vai lavar essa roupa e vai usar uma outra. Né? A mesma coisa que a gente faz com as máscaras. Só que a frequência de troca das máscaras é maior, porque elas justamente estão em contato com o local de infecção. Você precisa mantê-la limpa. E além disso, ela precisa também, né? Ficar úmida. E aí a gente tem que lembrar que essa máscara também pode, se ela começar a ficar suja e reter umidade, pode reter outros micro-organismos e você pode ter outras infecções. Né? Imagina bactérias, várias delas que podem estar ali naquele material sujo, matéria orgânica se acumulando. Então é uma questão de higiene também. Além de manter a capacidade de proteção, você também está eliminando outros micro-organismos que podem estar ali grudados depois de um dia usando uma máscara. Então não use a máscara o dia inteiro, troque, ponha para lavar e a roupa também. Então o ideal é que você faça essas trocas e lave a roupa todo dia quando estiver na rua, não use a mesma roupa da rua em casa. É simples. É mais estressante que a gente tem que pensar mais, né? Para fazer as coisas hoje em dia. Mas é importante que isso seja feito. Do que a gente estava habituado, né? Antes exatamente, mas a gente está vendo. A gente está vendo o aumento dos casos, continua crescendo. Hoje, pelo que eu vi às 18 horas, a gente já teve mais de 39 mil casos novos. Já passamos os 52 mil. Exatamente. A gente tem que considerar que a gente tem uma subnotificação absurda. Tá? Nem todos os casos são testados aqueles que estão mais graves e estão hospitalizados. Né? Então a gente tem. Vamos ser otimistas. 5 vezes mais do que o que a gente está vendo. Eu multiplico por 5. Mas na verdade a gente poderia multiplicar por um pouco mais, considerando a nossa testagem, infelizmente. Então, para as pessoas ficarem alerta, porque a gente já passou de 52 mil óbitos. Tá? A gente já bateu mais 1.200 e tanto. Isso é muito triste, se a gente pensar em quantitativo, já são mais de 95 aviões A380 com 500 e poucos passageiros que caíram nos últimos 3 meses. Não, se a gente pensar que é 50 mil famílias que perderam uma pessoa, já toca muito, né? E se não toca alguém essa notícia, aí o problema está nessa pessoa, né? Exatamente. E por isso a gente tem que ter consciência, porque uma pessoa transmite para outra, que transmite para um pai de família, para uma pessoa de risco, e o ciclo de transmissão nunca termina. Então, quem puder, tem que usar as medidas de proteção, fazer distanciamento, se puder ficar em casa, fique em casa, para se proteger e para proteger os outros. E, de fato, é um trabalho em equipe, né? A gente aprende as relações ecológicas no ensino médio fundamental e, de fato, um trabalho em equipe mesmo que a população humana precisa de fazer nesse momento. Exatamente. É como as comunidades, de uma forma geral, de insetos, micro-organismos, tem que haver uma cooperação para que ela funcione. Quando alguma coisa falha, toda a comunidade afunda, e é o que a gente vê na pandemia, né? Aquele exemplo mesmo das bolinhas de ping-pong, muito didático, que eles mostraram a importância do distanciamento entre as pessoas, né? Dos dominós também, dos palitos de fósforo, né? Se queimando. Quando a gente tira a gente interrompe a cadeia de transmissão. São vários exemplos muito ilustrativos e muito didáticos, mostrando a importância de distanciar. O distanciamento é até mais importante que as máscaras, porque quando a gente fica em casa, a gente não transmite e não corre o risco de se infectar. Você falou disso que a gente afunda junto, mas tem que lembrar também que na população humana, alguns afundam primeiro e alguns afundam muito mais do que outros, né? É por isso que é importante ter empatia nesse momento. Exatamente. Pessoal, principalmente os grupos mais vulneráveis, que são os mais expostos aos vírus, porque eles têm que trabalhar e têm que sair, estão mais expostos, então tem que dobrar os cuidados. Sim, tem alguns trabalhos que falam de não só dessa pandemia, mas de outras que afetam muito a população negra e muito mais do que a população branca, né? Mas isso está relacionado não com a genética dessas pessoas, mas com a vulnerabilidade e a exposição dessas pessoas ao micro-organismo, que é diferente, que precisa de sair para trabalhar.
Exatamente, são as mais vulneráveis porque elas têm o pior acesso ao sistema de saúde, né? O pior condição de vida, elas estão em condições de sobrevivência piores, algumas não têm, a gente tem milhões, mais de 30 milhões de brasileiros sem água tratada, então lavar a mão com água e sabão é muito fácil para algumas pessoas, para outras é até impossível. Então a gente tem que ter consciência disso, e essas pessoas não podem fazer distanciamento muitas vezes, porque elas precisam sair para sobreviver. Então a gente tem que reforçar que quem pode, que faça o distanciamento. Você está cooperando com aquele que é mais vulnerável. Obviamente, a gente espera que mudanças socioeconômicas e políticas ocorram nesse andar da carruagem para que tenha uma inclusão dessas pessoas vulneráveis na melhor educação, melhoria de acesso ao sistema de saúde, né, programas sociopolíticos, econômicos voltados para essas populações. E isso é no mundo inteiro, né? A pandemia está mostrando uma coisa que todo mundo está vendo, que é a desigualdade social, os grupos mais afetados, apesar de não necessariamente serem os grupos de risco, são os que têm uma maior incidência, nem de taxa de infecção, não, de mortalidade. A taxa de mortalidade é maior. O risco de infecção, em alguns lugares, é até o mesmo, mas a mortalidade é bem maior. Sim, eu estava lendo um artigo, um trabalho que mostrava que um bairro de classe alta em São Paulo tinha muito mais infectados, mas um bairro de classe baixa tinha muito mais mortos pelo coronavírus. Exatamente, e é isso que está acontecendo em todo mundo. Na verdade, é uma evidência geral, global, né? De mudança, necessidade de mudança em todos os aspectos no mundo. Eu falo que são as lições que a pandemia vieram ensinar. Muito bom. Pessoal, tá muito legal, mas eu estou aqui para lembrar para vocês para seguir a gente nas redes sociais, no YouTube. Eu tô igual blogueiro mesmo, mas é importante seguir a gente no YouTube, no Twitter, no Instagram e seguir tudo que a gente posta nessas redes para poder fazer com que a gente alcance cada vez mais pessoas e leva uma informação de verdade, combata essa galera, esse tio e tia e pai e mãe que manda fake news no WhatsApp. Pessoal, e também nós temos também dia 25 às 20 horas uma live com a professora Giliane, de anfitriã a Ana, sobre viroses emergentes e a origem do coronavírus. Você falou alguma coisa, professora? Não. Não. É bom para as pessoas. Não, sim, agora eu mudei de ideia. Enfim, lá no nosso canal do YouTube é até mais fácil achar as informações, porque nas playlists a gente está separando por tema. Então, tem doença e transmissão, imunidade, prevenção, vacina, né? Então fica mais fácil de procurar do que no Instagram, porque no Instagram a gente acaba que vai rolando o vídeo e vai se perdendo com tanta informação. É muito dinâmico, né? As informações do Instagram. E em todos os vídeos a gente coloca na legenda o artigo original, ou os artigos originais, né, com a informação. Então são sempre baseados em evidências científicas que a gente tem que lembrar que mudam. Então se hoje eu disse que não tem, por exemplo, transmissão materno-fetal dentro do útero, porque ainda não há evidência, amanhã pode ser que isso mude. A ciência é dinâmica, né? Hoje a gente dá uma informação, no outro dia alguém vem e mostra que é um pouquinho diferente e isso é normal. Mas o importante é que a gente sempre embasa em informação científica, em artigo científico, publicado, revisado por pares sempre. Muito bom. Nós falamos da população que é mais vulnerável, que morre muito mais, né, da população negra, e uma pesquisa publicada pela revista Exame, em maio, ela falou que o delivery de comida aumentou muito, né? Foi 59% do delivery que aumentou, e o segmento que mais aumentou foi de comida. A gente consegue contaminar com esse delivery? Tudo depende da manipulação. Então, importantíssimo. Eu não posso mais comer delivery? Bom, você pode comer delivery, mas você tem que ter consciência de onde vem aquele produto preferencialmente. Porque se alguém infectado manipular aquele produto, e for um produto que você não vai aquecer, não pode aquecer, por exemplo, uma salada, você tem um risco, porque alguém pode ter contaminado aquele alimento. O alimento em si não é o problema é quem manipulou o alimento, que normalmente a gente não sabe quem é. Então, as recomendações da OMS são higienizar a embalagem, descartar essa embalagem e dar preferência àqueles alimentos que você pode aquecer, né, para evitar o risco. Então, evitar salada,
coisas cruas. Então, se pode ir ao micro-ondas, a gente sabe que o micro-ondas vai matar o vírus, mas não é para esterilizar máscara no micro-ondas, que corre o risco de fogo, pegar fogo, queimadura, enfim. Mas alimentos que vão ao forno ou ao forno de micro-ondas são os mais aconselháveis em caso de delivery. Porque acima de 70 graus, temperatura de cozimento, o vírus vai ser eliminado. Ele tem uma estabilidade, mas ele também tem sensibilidade a determinadas circunstâncias. Uma delas é a temperatura mais alta, maior que 70 graus. Então, importantíssimo cuidado com o cartão, o dinheiro, na hora de pagar o delivery, né? Limpar a embalagem, higienizar as mãos antes de pegar o alimento. E se puder aquecê-lo, melhor ainda, você tem uma segurança maior. Mas o risco mesmo é da manipulação, de quem manipulou aquele produto. Tá? Se alguém falou ali em cima, espirrou, infelizmente a gente não tem como saber. Então, eu sempre digo, prefira aqueles estabelecimentos que são fiscalizados, né, pela vigilância sanitária, mas mesmo assim vai depender muito de quem manipulou, e a gente espera que as indústrias de alimentos, as pessoas que trabalham com alimento, preparam alimento, estejam tomando todos os cuidados. Não há evidência da infecção por alimento, e é uma evidência que talvez a gente nunca tenha, porque a gente não fica numa bolha e só recebendo o alimento por um buraquinho na porta, que é a única forma de a gente ter certeza que fulano, ele não saiu, ele era negativo e ele se infectou com um hambúrguer. Só se ele nunca saiu, porque o fato de você sair, pegar um ônibus e ir ao supermercado, já são outros riscos. Então a gente nunca vai ter certeza da fonte, a gente sabe que materiais contaminados são um risco e que a gente tem que cuidar desse contato com potenciais fontes infectantes. Tudo que a gente faz, a gente está correndo risco, né, nesse contexto, a gente tem que saber disso. É por isso que a gente tem várias medidas aí de prevenção. Mas depois que eu sou infectado, quanto tempo que eu vou gastar para ser um potencial transmissor do vírus? Pois os artigos mudam, né? Até ontem, a infecção pré-sintomática, então, a pessoa, depois que ela se infecta, demora algum tempo para desenvolver sintomas e ela pode nunca desenvolver sintomas, pelo menos visíveis. A gente já sabe que as pessoas que são assintomáticas, elas não têm tosse, não têm febre, não sente nada, mas elas têm lesões pulmonares que são vistas por tomografia, apesar de não ter sintoma nenhum. Ela não sentiu nada, mas eles têm mostrado isso. Então, a pessoa pode ser assintomática, se infectar e não desenvolver os sintomas. A pessoa pode ser pré-sintomática, ou seja, aquele período antes de desenvolver sintomas. E é nesse período que as pessoas começam a transmitir, mesmo as que vão desenvolver sintomas. Então, o que a gente sabe hoje, a partir dos dados mais recentes, é que isso pode acontecer de 4 a 2 dias antes do início dos sintomas, quando desenvolve sintomas. Quando a pessoa não desenvolve, a gente não tem como saber. Então, eu estou ótima hoje aqui. Posso ter me infectado? Posso. Não estou sentindo nada. Isso não quer dizer que eu não me infectei em algum momento quando saí de casa, certo? Daqui 7 dias, 5 a 7 dias é a média para começar a desenvolver os sintomas. Nesse período, eu já posso transmitir. E eles veem que o pico da transmissão acontece 2 dias antes dos primeiros sintomas. Então, antes da pessoa, ela mesma saber que está doente, ela já está transmitindo. É aquela história quando você encontra com alguém gripado e fica longe de mim, porque senão eu vou pegar. Você já pegou, porque 2 dias antes eu já comecei a transmitir e, infelizmente, você provavelmente já está infectado. É a mesma coisa com a Covid. Você vê alguém com sintomas, você se preocupa muito mais. Mas tem que se preocupar nesse momento, porque a gente sabe que a transmissão começa antes dos sintomas aparecerem. O problema é saber quando a gente se infectou, né? Quando a gente se infectou. Quem infectou pra gente, né? Exatamente. Eu recebo muitas dúvidas de pessoas. Olha, eu fiquei sabendo que uma pessoa que passou perto de mim, ficou 2 metros de mim, estava positiva. E agora? Testo, não testo? Falei, não, aguarde, né? Se tiver alguém do grupo de risco na sua casa, redobre os cuidados. Se você acha que teve um contato muito próximo com alguém positivo, você tem que esperar uns dias, até para fazer o teste molecular, para ser detectado, né? 2 a 3 dias, a gente não tem certeza da data da infecção, e o teste rápido tem que esperar de 10 a 15, depois dos sintomas, para você ter uma confiabilidade maior. Então, o negócio é evitar, porque a gente não sabe quem é que está transmitindo de verdade, quem está hoje bem e amanhã vai estar de cama, e acontece, as pessoas passarem do estágio ótimo para o estágio muito ruim de um dia para o outro. Muito ruim. Né? Então, a gente tem que ter cuidado sempre.
Sempre esses cuidados. E a gente não tem nada para a gente tomar além de cuidado, né? Não tem nenhum medicamento que pode evitar que a gente se contamine, né? A gente só tem que Que nos tomar cuidado. imunize? Não, não existe Imunize. nenhuma pílula mágica. Ixi, eu acho que travou. Pessoal, eu acho que travou a live. Estou perguntando aqui para a equipe e aparentemente a professora Viviane. Só olhar se eu consigo retornar. Voltou. Vou tentar chamar a professora novamente para a gente finalizar. Caso não, eu finalizo a live com algumas perguntas. Deixa eu procurar algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui da Dora Amaral. Dora Amaral Gateira. Ela está perguntando se no ônibus, usando a máscara adequadamente e álcool em gel, a chance é muito alta de contaminação. Então, Dora Amaral Gateira, como nós falamos, nós temos várias formas de prevenir essa contaminação. E quando a gente fala de um ônibus, a gente percebe que é um ambiente muito cheio, né? Então, se é um ambiente muito cheio, a gente está em aglomeração. Então, nós temos que preocupar muito mais pela contaminação. E a máscara, igual nós falamos, não vai te bloquear totalmente desse vírus. Ela vai te ajudar a não ser contaminado, mas ainda você vai ser contaminado. Então, o transporte público, principalmente aqueles que estão lotados, é uma aglomeração muito grande, mais pessoas que pode ter ali o vírus e contaminar outras pessoas. Tá? Então, mesmo com a máscara, álcool em gel e tendo todos os cuidados, a gente corre o risco de se contaminar no ônibus. Tá? Então, a gente tem que evitar aglomeração de qualquer forma. Deixa eu procurar outra. Gente, o meu tá travado ou tá funcionando? Me fala aí. Vamos olhar aqui uma pergunta. A Elaine, a pergunta da Elaine foi mais ou menos essa, como fica a situação no transporte coletivo. Então é justamente isso, né? Independente da gente usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, a gente está correndo risco no transporte coletivo. O que a gente pode fazer é criar mais transportes, né? Disponibilizar mais transportes para poder atender a demanda dessa região e não deixar com que ele fique lotado. Tá? Então é isso que a gente pode fazer. Tem muita gente perguntando do transporte público, gente, estou até preocupado com esse pessoal. Tem muita gente perguntando do transporte público, mas é isso. Só vou falar com a professora Viviane que eu já chamei ela de novo. Deixa eu fechar e chamar ela mais uma vez, para a gente finalizar isso aqui, né, gente? Vamos lá. Deixa eu ler outra pergunta. Tem uma pergunta da Vanessa, perguntando se os lenços de álcool em gel, os lenços de álcool vendidos no supermercado são eficazes. E a professora voltou, então ela que vai responder essa. Qual? Não sei, não ouvi. Vamos lá, professora. Tem Vanessa perguntando se os lenços de álcool vendido no supermercado são eficazes. Se ele tiver álcool, são. 70, né? 70%. Olha, a gente sabe também, por um artigo publicado bem há uns 2 meses atrás, que pode até ser utilizado álcool com concentração menor que 70%.
De 30 a 70, eles são eficazes. Tem uma diferença. O tempo de ação tem que ser maior. Tá? Então, se você não tiver de jeito nenhum álcool 70, que é o preferencial, tiver uma concentração menor, desde que você friccione nas mãos, nas superfícies, por pelo menos 30 segundos, entre 30% e 70% também são eficazes. Tá. Outra pergunta que nós temos aqui é da Juliana, perguntando quantas crianças de menores de 5 anos são grupos de risco, como que essas crianças nesse contexto aí de pandemia. Pois é, as crianças não são consideradas grupo de risco. A gente até hoje, os dados mostram que as crianças têm uma frequência muito mais baixa de sintomas da doença, às vezes nem sintomas moderados. Grave, então, é muito mais raro. Mas um dado mais recente que saiu hoje, inclusive, mostra que as crianças infectadas podem sim transmitir, mas elas não são grupo de risco, né, para sintomas graves. Mas elas se infectam e elas podem transmitir. Então, os cuidados são os mesmos, né? Então, infelizmente, estamos todos suscetíveis à infecção, não tem ninguém protegido. Tem alguns grupos que sofrem um pouco mais, dados os fatores de risco que a gente já conhece todos, como as doenças crônicas. Uhum. Para encerrar, tem uma Luma perguntando quais são os cuidados que nós devemos ter com os cabelos compridos. Se a gente tem que chegar em casa, tomar banho, né? Então, aí você pode responder se já emendar com cuidado com o sapato. A gente tem que chegar em casa, o que a gente faz com o nosso sapato? Bom, quem tem cabelo comprido, né, no início da pandemia, tem que andar de cabelo preso o tempo inteiro. Olha, cabelo preso protege um pouco mais, mas eu sugiro que se você passou o dia na rua, andou de transporte público, foi ao supermercado, lave os cabelos diariamente. O risco maior é se você estiver muito próximo de alguém, se alguém espirrar no cabelo, se alguém, né, tossir muito próximo de você, falar muito próximo. Se você estiver mantendo o distanciamento, o risco é mínimo, né? Mas lave os cabelos diariamente. Sapato, deixe na porta de casa ou na área de serviço, não use dentro de casa, porque o vírus pode, assim como todos os outros micro-organismos, vir grudadinho na sola do seu sapato. É bem sujo, né? Se a gente for pensar em sapato. E não adianta ficar passando só água sanitária, porque é poroso, né? A borracha, então eles podem ficar lá incrustadinhos. Então, deixe numa área reservada da sua casa. Né? Mesma coisa, lembrando da barba também, que todo homem tem que tirar a barba, porque a barba é risco de infecção. Só se você não mantiver a higiene. Pode continuar com a barba, higienize adequadamente a barba. Obviamente, se você usa máscara, você já está protegendo também a barba, mas o risco vai ser se alguém espirrar no seu rosto, falar muito próximo. Mas quem mantém a higiene do rosto, do corpo, vai conseguir manter a higiene também da barba para os homens, né? Então, pessoal, a gente pode perceber que a melhor forma de evitar a Covid-19 é a prevenção, é a higiene e o distanciamento social. As outras perguntas a gente não vai conseguir respondê-las agora pelo tempo curto que o Instagram disponibiliza para a gente, mas nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Twitter, a gente pode responder essas perguntas para vocês. Seguem a gente e continuem acompanhando o nosso trabalho. Queria agradecer também à professora Viviane. Foi um prazer dividir essa live com você, professora. E espero que a gente possa fazer mais transmissões como essas, mais conexões como essas. Eu que agradeço a todos que assistiram, agradeço você, Lucas, e parabenizo pelo seu trabalho na equipe agora, né? Espero que a gente produza muito ainda nos próximos meses que vem pela frente. Visitem o nosso YouTube, tem muitas dúvidas que muitas pessoas têm frequentemente, que já estão lá. Tem uma playlist de prevenção, vale a pena dar uma conferida para tirar essas dúvidas. E se tiver dúvida, pode mandar mensagem para a gente no Instagram, no Facebook é mais difícil a gente entrar para responder, mas no Twitter os meninos respondem e mesmo no YouTube, tá bom? Cuidem-se todos, lembrem-se que a melhor forma de não ficar doente nesse momento é se prevenir. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e a todas. Nós lamentamos as 50 mil vítimas da Covid-19. Se cuidem e cuidem de suas famílias. Obrigado e até a próxima live. Até.